Boa tarde. Poxa vida, quando eu abro a live eu penso, por que eu não pensei numa música para cantar? Para receber vocês com uma música. Deixa eu pensar aqui agora. Olha que pessoa despreparada. Mãe floresta, minha mestra. Mãe floresta, minha mestra. Vem me proteger, vem receber esses cantos meus. Vem me proteger, vem receber esses cantos meus. Mãe natureza, tem compaixão deste rebelde filho teu. Mãe natureza, imploro e te peço. Mãe natureza, em oração. Mãe floresta, minha mestra. Vem me corrigir, vem me educar, vem me guiar. Vem me corrigir, vem me educar, vem me guiar. Vem no caminho que é reto, em tuas mãos me entrego. No caminho que é reto, em tuas mãos me entrego. Vem, minha mãe, essa voz ouvir, no meio da mata que implora aqui. Vem, minha mãe, essa voz ouvir, diante da tua luz, do teu esplendor. Vem, minha mãe, essa voz ouvir, no meio da mata que implora aqui. Vem, minha mãe, essa voz ouvir, diante da tua luz, do teu esplendor. Oh, Boa tarde, gente! Bem-vindas, bem-vindos! Ai, gente, que alegria, que delícia estar aqui nesse encontro. Sabem, eu tava com muita vontade de vir aqui conversar com vocês. Essa música, Carlinhos, é um hino que foi recebido pela Ana Vitória Vieira Monteiro. Se vocês quiserem ir na internet procurar, tem a ONG Paz Sem Fronteiras e Porta do Sol. Aí vocês podem encontrar esse hino. Muito lindo, né? Então, eu tô aqui para falar de Gênesis e para falar de outros trabalhos. Eu quero dizer para vocês que eu tô super feliz com várias pessoas que estão chegando aqui na página, né? São pessoas que estão chegando por causa do trabalho de Gênesis, por causa da Lia, a Lia linda. E eu gostaria de falar para essas pessoas, primeiro, bem-vindas, bem-vindos, e dizer para vocês que
Essa semana eu tô falando muito, né, sobre a novela. Inclusive as pessoas que me seguem já há bastante tempo, assim, eu tô vivendo uma overdose de Gênesis, de Lia, porque eu sinto assim, que quando eu tô fazendo um trabalho, quando eu tô envolvida, assim, preenchida por um trabalho, é muito gostoso eu não economizar esse compartilhamento, esse amor, essa entrega. Então eu aprendi isso já há um tempo, né, na minha vida, porque muitas vezes a gente fica economizando, né, a gente fica se segurando para se jogar de peito aberto numa experiência e para honrar essa experiência declaradamente. E aí depois a gente fica um pouco preso à experiência, porque lá no fundo a gente sente que a gente não se deu tudo que poderia ou que gostaria de ter se dado, né? Então o que eu tô falando aqui é de autopermissão. Então assim, eu sei que essa semana eu tô assim só Gênesis, Lia e muitas fotos, mas é porque daqui a pouco isso passa, né? Aliás, muito rápido. Amanhã é o último dia que eu tô participando da novela. Foi muito intenso todo o processo. Eu anotei as perguntas, gente. Eu peguei um caderninho, anotei as perguntas. Várias pessoas perguntaram sobre o processo. Eu vou falar sobre isso. E o processo de filmagem, de gravação foi intenso. Tá sendo muito intenso agora também assistir a novela, porque a história é muito forte, é muito profunda, né? Então, assim, eu realmente não economizei. Eu falei, caramba, quero botar todas as fotos que eu tava segurando e que são fotos lindas, né? Que foi um registro desse momento que me marcou, que tá me marcando, assim. Tem várias perguntas sobre isso também, né? Sobre essa experiência de ter feito a Lia. Eu vou ler cada pergunta e vou... A Bruna Perdigão tá aqui. Gente, a Bruna Perdigão fez a Lia maravilhosa. A primeira Lia dessa novela Gênesis. A Bruna, nossa, arrasou. Parabéns, Bruna, te falo aqui pessoalmente. A Michele também foi incrível. Então, não sei, eu já tô entrando no assunto, como vocês podem ver, sem ter lido a pergunta, mas assim, eu vou só falar isso e depois eu começo a ler as perguntas. Tanto a Bruna como a Michele tiveram assim uma inspiração, né, intensa para fazer essa personagem. Eu percebo que essa personagem é mais forte do que todas nós, porque vocês podem sentir que teve uma linha muito forte da essência de Lia, né? E a gente captou isso, né? Cada uma de nós. Então eu percebi uma linha, uma continuidade muito clara, né, entre a gente. E eu tive um dia de preparação com a Michele, não tive com a Bruna. Conheci a Bruna antes, mas chama a Bruna para conversar aqui. Boa ideia, a parte da fanpage tá tá dando a ideia aqui. Quer entrar aqui um pouquinho, Bruna, pra gente falar rapidamente? O que você acha? Pense aí, vê o que você acha. Eu acho essa ideia ótima. Eu vou respondendo as perguntas. E aí, se a Bruna topar, daqui a uns 15 minutos, meia hora, eu chamo a Bruna. Adorei a ideia, Paty. Eu tô aqui nesse horário de sol gostoso, quentinho, pra conversar com vocês, porque eu tô em Porto Alegre, aqui é meio frio, né? Mas aqui eu vou mexendo na posição do celular pra não ficar escuro, pra ficar legal. Então assim, vou começar respondendo as perguntas. Foi a primeira vez que eu coloquei esse negócio de pergunta e resposta. Eu não consegui responder tudo. Eu sou lenta para responder, assim, eu não tenho essa, sabe, Tata Werneck, pá, não tenho esse treino, essa aptidão, esse dom, esse talento. Então assim, eu gosto também, né, de responder com calma. A minha pegada é outra. Então eu vou começar, tá bom? E vamos ver quantas eu consigo responder. Eu anotei tudo num caderno, porque eu também sou toda certinha, eu quero honrar todas as perguntas, enfim. Vocês vão me conhecendo, quem tá chegando vão aprender a me conhecer. Olha, a Givanilma pergunta:
Qual a melhor experiência que você está vivendo em Lia? Eu podia até ter pensado antes, né? Mas eu anotei essas perguntas assim meio na hora de vir pra cá. Quem estiver perguntando aí, gente, eu peço que botem na caixinha de perguntas, porque eu não vou conseguir ficar lendo, tá? Então, a melhor experiência que eu tô vivendo em Lia, eu acho que é esse casamento correspondido, esse amor correspondido. Eu sei que a Michelle, coitadinha, sofreu na pele da Lia quando ela não estava sendo correspondida. Eu peguei essa fase onde a Lia está sendo correspondida, então assim, agradeço ao universo, mas a Michelle também teve uma super oportunidade de mostrar o trabalho dela, né, na dor e no sofrimento de Lia. Ficou escura aqui minha câmera. Deixa eu ver uma coisa, tá, gente? Porque pode ser o sol batendo no celular. Pode ser isso. Eu vou ficar aqui, tá? Porque eu acho que o celular deu uma esquentada. Vocês estão me vendo bem, né? Daqui a pouco eu volto pra lá, porque eu dei uma escurecida aqui na minha lente. Então, eu acho que na minha fase, o que tá me deixando aqui, assim, em êxtase é esse amor correspondido, essa parceria na relação da Lia e do Jacó, porque isso é algo precioso, né? Isso é algo raro, precioso. Então, é muito bom poder viver na minha pele esse amor correspondido, sendo que a Lia tá passando por muitas situações desafiadoras, né, com relação aos filhos. Então, pelo amor de Deus, sofrendo na minha pele, ela tá sofrendo, né? Eu sofrendo na história dela, mas não pelo casamento, como foi na fase anterior. Então, é isso, Givanilma. O Cássio Nunes pergunta: toda mulher tem esse amor da Lia em algum momento? E se tem, o que as faz perder? Aí, Cássio, eu fiquei com vontade de falar para você ler o meu livro O Medo do Sucesso. Até teve uma pessoa aí que falou, né, que adorou, que leu 2 vezes. Não sei se foi O Medo do Sucesso ou A Natureza Oculta Iluminada. Mas, assim, nem todo mundo tem a sorte, né, de encontrar esse amor. Eu não acho que todo mundo tenha. Eu acho que muitas vezes as relações são baseadas em carência, em codependência, em manipulação. Então, assim, esse amor puro, verdadeiro, né, quase incondicional, né, de ter paciência, de confiar, de se doar, né, de entender que um dia essa outra pessoa vai enxergar esse amor, ou então viver a sua vida sabendo que o outro, se quiser enxergar e viver esse amor, ele vai ter um grande presente, porque o amor é de quem sente. O amor não é da pessoa que é o objeto do nosso amor. Eu tenho aprendido isso. Nesse livro, O Medo do Sucesso, eu compartilho essa experiência também, além de outras, que é assim, a pessoa que sente o amor, ela tá vivendo a experiência do amor. E o outro, se quiser, corresponde e tem a mesma felicidade de também viver a experiência do amor. Mas o amor é de quem sente, né? A gente não entrega esse amor que a gente sente pro outro. Ele tá jorrando no nosso coração, de dentro para fora. Então, assim, não tem também como a gente buscar isso no outro. Mas, claro, uma outra pessoa pode inspirar o nosso amor. Uma outra pessoa pode fomentar o nosso amor, né? Pode fazer o nosso amor acordar, isso sim. Então, às vezes a gente tem um amor na vida, às vezes a gente tá vivendo um amor e por medo de perder, por medo de ser abandonada, por medo da felicidade, por medo do sucesso, a gente estraga tudo. A gente inventa um problema que não existe. E isso é muito comum, a gente não pensa sobre isso, mas geralmente somos nós que destruímos nossas relações por não falar o que a gente sente de verdade, por medo, né, como eu disse, por vários motivos. Mas é um presente da vida, eu acho, um presente de Deus, assim, que quem receber, preserve esse presente, né, sem querer amarrar outro no pé da cama, mas saiba
enxergar o amor verdadeiro, esse que vem de dentro para fora e que não cobra, não manipula, não controla, esse amor que nos inspira a viver de uma maneira mais plena, né? Enfim. Outra pergunta, qual a parte da história de Lia que mais lhe comoveu? Ai, gente, a história toda da Bíblia é muito forte, é muito comovente. Olha, a primeira vez que eu li, que foi antes da pandemia, eu fiquei muito chocada e muito tocada pela história dos irmãos, né? Pela disputa dos irmãos, pela predileção de Jacó com José, e aí tudo que isso acarreta, né? O ciúme dos irmãos, a traição, né? A crueldade mesmo, por causa de um ciúme. Então, assim, cada partezinha que você lê dessa grande história dos nossos ancestrais é muito tocante. Eu acho que eu não consigo eleger, assim. Da Lia talvez seja a morte de Raquel, e aí o amor dela é maior do que tudo, e ela... Enfim, a Lia é uma grande mãe, né? A Lia é o arquétipo da mãe primordial, então ela pega ali o Benjamin e já sai com ele no colo. Ela é puro amor, então eu acho que isso talvez seja o que mais me tocou na Lia. A Wesley pergunta, o processo para Lia, qual foi o processo, né? Eu não escrevi a pergunta toda, qual foi o processo para fazer a Lia e se eu me acho parecida com a atriz da segunda fase, que é a Michele Batista. Eu acho, é curioso isso, eu acho que a gente tem o mesmo biotipo, eu, a Michele, a Bruna, a gente tem o mesmo, né? Enfim... Eles escolheram baseado nesse biotipo. A gente não tem os mesmos traços, mas claro, a caracterização da personagem, né, o jeito, o cabelo, a cor do cabelo, tudo isso foi um trabalho, né, da caracterização do Carrasco. Eu até coloquei aí uma foto que ele publicou, o Carrasco, o pessoal do figurino, enfim, é um trabalho conjunto. É uma equipe para chegar nesse lugar, né? Nessa linguagem, nessa unidade, né? Que as atrizes possam estar interpretando com uma aparência mais ou menos parecida. Então a gente não tem traços iguais, mas a gente ficou muito parecida. As três, né? Parecidas. Por quê? Porque é a essência da Lia. Então, se a Lia tá sempre olhando para Jacó com aquele amor, com aquela paixão, a gente acaba ficando parecida, porque o brilho no olhar é parecido. O sorriso é doce, né? Então, a gente ficou parecida. Eu não acho que a gente seja, né, tão parecida assim, mas com tudo, com a caracterização e com as nossas interpretações, nosso entendimento dali, eu acho que a gente ficou, sim, bem parecidas, assim. A gente pode ver em foto, botar uma do lado da outra... É ali, assim, pra mim super convenceu, fiquei bem feliz com isso. Tá, aí o processo que o Wesley também pergunta, tem a Fernanda Guimarães, que é uma das preparadoras lá da Record, que fez um trabalho incrível com a gente. No mínimo, ela criou todos os encontros que a gente pedia, né? Eu, a Karina Barum, a Gisele Tigre, a Giovana... a Patrícia, toda vez que a gente queria se encontrar, a Fernanda criou essa oportunidade, né? Então a gente teve inclusive preparação com os filhos, teve um dia que foi uma tarde toda só a gente com os filhos para ter esse clima de mãe e filho, para presenciar a brincadeira entre eles, que era o tempo inteiro no set. Né, a coisa mais linda de ver aqueles filhões brincando, se divertindo, né? Muito, muito lindo. Pra também a Giovana Coimbra, né, como irmã mais nova, se entrosar com esses irmãos. Eu tô querendo fazer live até com as meninas todas, viu? Acho que na semana que vem vou combinar com elas. Eu acho que pode ser bem legal a gente falar um pouco sobre isso, sobre essa preparação. Então, a Fernanda, né, criou essa oportunidade e a gente teve uma tarde onde a Lina, que fazia a Zilpa jovem, a Karina, eu e a Michele, a gente trabalhou juntas, nós quatro. E foi lindo, assim, cada uma contou sobre a sua personagem, assim, de um lugar muito profundo.
assim, narrou suas próprias histórias pessoais, assim, a partir do coração. E foi um encontro muito emocionante. Depois eu vou postar a foto desse nosso encontro aí para vocês verem. Então, foi incrível. Além disso, para quem não sabe, eu sou terapeuta de constelação familiar há mais ou menos um ano, né? Sendo que eu conheço as constelações familiares há mais de 20 anos, que eu uso, que eu represento no campo. Então, quem continuar aqui no canal vai ver, vai ler, né? Vai ver eu falando mais sobre isso. Por incrível que pareça, desde que começou a quarentena e que eu comecei a fazer lives, é a primeira vez que eu tô fazendo uma live de trabalho, porque eu também acho que só tem propósito estar aqui conversando com vocês sobre um trabalho no momento que vocês estão assistindo um trabalho meu, né? Porque senão seria um monólogo eu estar aqui falando de algo que vocês não viram. Então, tô vendo muito sentido de estar aqui nessa conversa. Mas desde que começou a quarentena, todas as minhas lives, todos os meus vídeos são falando da constelação familiar, do autoconhecimento, da espiritualidade, que é isso que eu faço o tempo inteiro. E o que é, né, para quem tá chegando? O autoconhecimento é uma autoobservação constante. E para que essa autoobservação constante? Para eu perceber quais são os meus limites, os meus medos, as minhas travas e eu ter uma vida melhor na prática. Então, assim, não é um trabalho teórico, né? É um trabalho prático, constante, ininterrupto, onde o tempo todo eu tô observando meus sentimentos, né? Como é que eu reajo com a vida, com as pessoas, com o mundo, como é que eu respondo a essas reações, como é que eu domino as minhas emoções, como é que eu canalizo a minha energia. Tudo isso é autoconhecimento, é a maior aventura da vida, esse mundo interno. Então, quem continuar aqui no canal vai ver eu falando bastante sobre isso, mas hoje o assunto é a novela. Gustavo pergunta, qual o desafio de personagem bíblico? Então, foi a primeira vez que eu fiz uma personagem bíblica. Tem um desafio e tem uma vantagem. O desafio é que, assim, a gente teve muitos encontros e aulas, né, sobre a época, sobre a vida, sobre os costumes. A gente teve aula até na cozinha, né, apesar da Lia não ser, né, não ter um lugar dentro da família onde ela vai para a cozinha, como a Zilpa e a Bila, que são servas, mas também são da família, também são mulheres, porque deram filho a Jacó. Apesar de eu não cozinhar no dia a dia, eu fiz questão de ir nessa aula, né, na cozinha, a Patrícia também, a Patrícia França, porque é outro tempo, é outro mundo. Então, assim, a maneira como elas lidam com os alimentos, como elas cozinham, como elas cortam, como elas rasgam, né? Faca era uma coisa muito... O metal era algo muito raro e caro. Então, assim, elas só usam metal para algo que elas não podem arrancar com a mão. Então, mulheres muito fortes, sabe? Que fazem a própria roupa. Por que eu tô falando isso mesmo? Deixa eu ler de novo. Ah, tá. Então, assim... Então, o desafio é você ser fiel, né? Nessa força física, né? Nesse trabalho de suor do dia a dia. Você deixar isso claro, demonstrar isso. Por exemplo, não falar meu Deus, porque nesse momento ainda não tinha esse Deus, né, que a gente invoca hoje o tempo inteiro. Não fazer assim, que nessa época também não tinha, né, esse gesto para Deus. Então, assim, você tem que se colocar num momento histórico onde várias coisas culturais ainda não existiam. Mas, claro, a gente tinha uma certa liberdade na fala, né? Não podia ser uma... Para mim, eu não queria ter uma fala totalmente corriqueira, coloquial. Eu queria que tivesse... Eu tinha esse cuidado com a fala, com as palavras. Eu procurei não ficar improvisando e inventando e colocando palavras que não estavam no texto. Eu procurei ser fiel ao texto. Mas a vantagem de fazer uma personagem bíblica, né, nessa minha primeira experiência, é que eu fui preenchida por uma força muito clara, muito intensa dessa personagem, porque ela existiu e ela é uma ancestral nossa. E aí eu volto porque eu esqueci, né? Eu tava respondendo a pergunta anterior e esqueci de alguma coisa, acabei de me lembrar
Como eu sou terapeuta, né, de constelação familiar, uma das preparações que eu fiz foi fazer uma constelação para entender por que que eu atraí essa personagem, a Lia. E foi incrível. Depois eu fiz também para Raquel e para Gisele, fiz para Giovana e para Diná, fizemos também para Zilpa e a Karina e a Patrícia, né, com Bila. A gente fez um dia, assim, mais ou menos rápido, no encontro presencial. E depois, enfim, eu fiz virtualmente, como eu costumo fazer. E essa foi uma preparação, assim, que eu acho que criou um link profundo, sabe? Uma conexão profunda minha com Lia. Paulo César fala, pode mostrar a cena que fica com Bruno Stein no final do filme Valsa para Bruno Stein? Então, eu imagino que muita gente aqui não viu esse filme, né? Valsa para Bruno Stein. Foi um filme que eu ganhei o Kikito de melhor atriz no Festival de Cinema de Gramado em 2007. É um filme que quase o filme inteiro, eu tenho pouquíssima fala. É uma interpretação assim toda pelo olhar, pela intenção. Foi um grande desafio. Eu amo esse filme. Não sei se ele tá em alguma plataforma. Quem quiser, procure. Mas não tenho aqui essa cena, Paulo César. O Jefferson fala, gostaria que ele gostaria de me conhecer. É fã desde Pantanal, Canto das Sereias e Ana Raio. Então, Jefferson, eu pretendo viajar ao Brasil fazendo o lançamento do meu segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada. Deixa eu ver se eu já posso voltar para cá, pro solzinho, pro calor. Ah, que delícia! Acho que já dá. Porque aqui é frio, gente. Eu quero sol o tempo inteiro. Então, aqui o Jefferson... Eu vou fazer o lançamento do meu segundo livro, A Natureza Oculta e Iluminada. E aí, quando eu for na sua cidade, a gente se encontra, tá bem? Ô, Bruna Perdigão, você tá aí? Topa você entrar aqui um pouquinho? Deixa eu ver. Bruna, vou enviar o convite. Se você aceitar, vai ser ótimo. Ai, ai, que delícia, né, gente? Muito feliz. Ê, Bruna! Tudo bem? Querida, que delícia! Oi, tudo bem, linda? Obrigada por ter me convidado. Imagina, parabéns pelo seu trabalho, tão pequena, já fazendo um trabalho lindo, super contida, super densa, assim, com uma essência que transparecia no seu gesto, no seu semblante, uma força mesmo. Parabéns, viu, Bruna? Ai, Como foi para obrigada. você? Me conte. Como foi para você? Então, como foi meu primeiro trabalho, assim, minha primeira novela, meu primeiro tudo na vida, tava entrando num estúdio pela primeira vez. Aí eu falei, nossa, ai, é tão lindo. E antes de eu conhecer a personagem, assim, mesmo assim, eu tava super ansiosa. Aí, cara, aí eu fui com a preparadora, com a Rosana Garcia. E aí, cara, eu fui lendo a história da Lia, entendendo tudo. Nossa, a Lia tem uma história tão bonita, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa, ela é tão sofrida, assim, né, que acontece muita coisa com ela. Mas assim, nossa, até no final, assim, quando acabou, assim, de aparecer na novela, eu fiquei triste, mas fiquei feliz porque eu pude ver a continuidade acontecendo em você, e depois na Misha, você, fiquei muito feliz. Sim. Que legal, né? E sabe que outro dia alguém me perguntou isso sobre como é que foi fazer uma personagem, né, de que três atrizes, né, de três fases que três atrizes fizeram. Aí eu falei, gente, isso foi maravilhoso, porque assim, ó, para começar, Bruna, eu já tinha feito algumas vezes na vida primeira fase, né? Eu era mais nova, eu fazia a primeira fase. Então, em Tieta, que foi minha primeira novela, aliás, tem até uma pessoa que pergunta isso para mim. Tieta foi minha primeira novela na Globo. Eu fazia Tonha jovem, que a Ioná Magalhães fazia depois na segunda fase, né? A fase que ficava. Depois no Pantanal também,
eu fiz a Madeleine jovem, que a Ítala Nandi fazia depois. Já vou respondendo a pergunta, que uma pessoa pergunta se eu tô no Pantanal de agora. Não, não tô. Tô assim, mandando todas as vibrações de sucesso. Eu acho que vai ser linda essa releitura, com certeza. A história é linda, os personagens são. Então, assim, quem tá aí acompanhe. Mas é a primeira vez que eu tô, né, por último, e que são 3 gerações. Então, assim, primeiro, eu realmente fiquei impressionada da gente ter seguido uma linha, né, muito similar, muito parecida dessa essência da Lia. Ou seja, a gente sentiu a Lia muito parecido. E uma outra coisa que é legal, que eu falei, gente, a Lia foi um presente para 3 atrizes. Não só uma, né? Para 3. Então, até nisso a Lia é generosa, né? Até nisso é muito amor da parte dela, assim. Que a gente pôde viver essa amorosidade da Lia, né? Como é que você sente? Nossa, cara, eu fiquei, assim, tão feliz, assim, tipo, quando eu, tipo, porque eu acho, tipo, não sabia que a Lia tinha várias fases. Aí eu descobri, eu fui ver que a Michelle e você iam fazer a Lia. Aí eu fiquei super feliz de, assim, dividir a personagem. E eu queria, tava curiosa pra saber como é que ia ser, tipo, como é que. Porque eu só sabia a minha parte da história, que era que tava Sim. comigo o texto. Aí eu ficava curiosa. Ai, mãe, eu falava assim pra minha mãe, mãe, eu quero logo, eu não quero. Assim, minha fase pode continuar aí, eu quero pra frente, mas eu também quero ver como é que vai ser da Miss e da Sim. Indra, assim, uma curiosidade, né? Porque são 3 fases e são tipo, separado 3 partes da história, né? Então, Uhum. achei E muito legal. qual foi o maior desafio para você, Bruna? A cena, Ai, ou maior. uma cena, ou um desafio geral, assim, da Lia, ou uma cena específica. Então, foi na verdade um dia de gravação. Porque foi o seguinte, nesse dia de gravação, eu tinha que fazer 2 cenas chorando. Não foi o choro a minha maior dificuldade, foi, assim, perceber, porque são 2 tipos de tristeza diferente. Era uma cena que ela tava chorando, ela tava triste por causa do que ela não podia mais ficar com o Jasper, porque ela não podia mais ficar com os servos. E era uma tristeza de, assim, sofrimento, tava magoada. E a outra que foi que ela tava com a Zilpa, que tava contando sobre o Betuel lá, que ela é assediada, enfim. E aí era um choro assim, meio que de desespero, um choro assim, um choro assustado, ao mesmo tempo de tristeza, porque, pô, ela não imaginava que o avô dela era assim. Então, foi assim, mais ou menos, porque era uma seguida da outra. Aí fazer essa Sim. mudança foi É. bem. É porque as pessoas. É até legal a gente, se você trazer isso e a gente falar sobre isso, porque as pessoas pensam, né? Primeiro, tem 2 coisas que as pessoas acham que é o maior desafio: decorar texto e chorar. Mas não é isso o maior desafio. Por quê? A gente decora o texto naturalmente, né? À medida que a gente está se preparando, que a gente está batendo o texto com um colega, que a gente está se entrosando, que a gente está entendendo a personagem. De repente, quando você olha, você já sabe, né? Então, claro, a gente, de tanto fazer isso, a gente vai decorando com mais facilidade, mas a preparação já faz a gente decorar o texto, então isso é orgânico, né? E a outra coisa, o choro, que também é algo que, quando a gente está completamente dentro da cena e com essa compreensão, por exemplo, que você trouxe, que você sabia qual era o tipo de sofrimento aqui e ali, era um sofrimento diferente. Quando a gente tem essa compreensão e se entrega na cena, o choro também, se tiver que vir, ele vem. E se ele não tiver que vir, ele também não vem. E tá tudo certo. Então, assim, não tem a ver, né? Não, por exemplo, às vezes tem até uma rubrica chora, né?
E muita gente fica preso a isso. E a maioria dos diretores sabem que esse choro, se não vier e a cena estiver forte, tá tudo bem, tá tudo certo. E geralmente vem, mas isso não é o principal, né? Você não acha? Sim, eu concordo plenamente. Tipo assim, o negócio que você disse de decorar o texto, assim, que a gente naturalmente já vai decorando, nas, assim, primeiras semanas que eu tava de preparação com a Rosana, ela tinha entregado o texto, assim, mas pra minha mãe, só pra ela dar uma olhada, mas assim, na história, mas ela disse que eu não precisava ler. Ela repetia comigo, eu assim, ensaiar, decorava ele de ensaiar, eu decorava entendendo a história, então eu não precisava muito decorar, ficar presa naquilo. Como eu entendia a história dela, então não precisava tá decoradinho. E aquilo que você falou do choro, não necessariamente precisa do choro. Se você tiver o sofrimento e a tristeza no seu olhar, na sua expressão, no jeito que você está atuando, não precisa nem do choro, que você já vai me mostrar o que você está sentindo. Então, super concordo com você. Ai, que delícia! E você fazia teatro, Bruna? Sim, eu fazia teatro. Eu faço teatro. Na verdade, essa é uma história que eu acho muito engraçada, porque, tipo assim, eu desde pequenininha, na minha creche, tinha um teatro, eles faziam, tipo, peças, tipo, de filme, por exemplo, Branca de Neve, que foi a que eu fiz. E aí, eu tinha uns 5 aninhos, se não me engano. E aí eu falei, mamãe, eu quero muito, achei muito legal. Eles estão fazendo personagens, eu quero. Aí eu fiz assim, eu fui a Bruxa Má, que ninguém queria ser a Bruxa Má. Eu falei, como assim ninguém quer ser a Bruxa Má? Maravilhosa, deve ser a melhor de todas, né? Sim, não, mas todo mundo, eu quero ser a Branca de Neve, eu quero ser a Branca de Neve. Não, gente, você vai amar. Mas aí eu comecei a adorar fazer vilã. Aí eu fui fazendo teatro na Arte Grimberg. Depois disso, que eu saía da minha escola, saía direto da minha escola e fazia. E aí eu fiz o N musical daqui do Rio de Janeiro. E eu fui a Pepper, que ela é meio assim, bruta, meio. Não é malvada, porque, né? Mas ela é meio. Cala a boca, não sei o que, não sei o que. Mas aí, tipo, amo fazer vilã também. E a Lia, ela não tem nada de vilã. Ela é, na verdade, muito esperançosa, muito Nossa, é. gentil. Sim. Mas assim, Nossa, ali é puro amor, né? Eu isso, brincava, eu exatamente. falava assim, eu falava que ali é a lua. Eu falava, gente, ali é a lua, assim, Sim. sabe? A mãe lua. Muito linda. Foi maravilhoso. Ai, Bruna, parabéns, que gostoso. Obrigada. Adorei, muito legal a gente conversar aqui um pouco e, enfim, vocês querem fazer alguma pergunta para a Bruna, gente? Deixa eu ver aqui a caixinha de pergunta. Ai, meu Deus. Bruna, sabe que eu fiz essa coisa de pergunta e resposta? Anteontem eu botei esse pedido. Foi tanta pergunta que eu não dei conta de responder. Nossa, Ah, tá. meu Deus. Tem muita pergunta aqui. Acho que eu não consigo dar conta de responder tudo. Depois, se vocês quiserem uma pergunta para a Bruna, coloquem aí que a gente faz de novo. A gente faz. Eu estou querendo fazer live com as outras meninas também, da minha fase. Que legal, muito bom. Obrigada, Obrigada Bruna. você, Ingrid. Eu tô super feliz, tô amando você. Como Obrigada. você tá atuando, assim, cara. Sua Lia. Ai, tá incrível, sério. Oh, Incrível. gratidão. Obrigada por ter me contado aí. Obrigada, viu? Obrigada a você, Beijo, beijo aí na sua família. Beijo. Se cuida. Tá bom. Beijo pra vocês também. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Beijo, Ingrid. tchau. Que amor, gente. Nossa, ganhamos um presente, né? Ter a Bruna aqui. Eu mudei de novo porque a minha tela começou a ficar escura. Vou pegar aqui as perguntas, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Onde é que eu parei? Vamos lá. Paty, você é muito boa de ideia. Paty, que ela vai brigar comigo porque eu fico falando disso, mas é isso. A Paty que administra a minha fanpage, ela dá umas ideias maravilhosas. Eu não vou me podar, eu vou elogiar mesmo.
Vamos lá, deixa eu ver. Ah, você pensa em escrever outro livro? Penso em escrever outro livro. Eu já tenho até o tema, que é amor próprio, que eu acho que a gente sabe muito pouco sobre amor próprio. Da mesma maneira que a gente massacra os outros, que a gente critica os outros, a gente faz isso com a gente também, né? A nossa infelicidade, a nossa angústia vem do nosso como é? Do nosso maltrato a gente mesmo, né? Eu acho que a gente é muito pouco amoroso com a gente, muito pouco paciente, né? Com a nossa criança interna, enfim. Aí já é o assunto do autoconhecimento, da psicologia, e aí a gente, né? Vamos falar sobre isso mais em outra live. Aí a Carla Teles fala, tão linda, o tempo parou para você. Ah, obrigada. Patrícia Relicário. Faz uma live com a Patrícia, vocês duas são queridas. Nossa, gente, foi muito gostoso trabalhar com a Patrícia. Se aparecer mais alguém aí do elenco, vocês me avisam, tá? Mas a Paty é um doce, sabe? Super entregue, tem uma pureza, tem uma transparência. Que delícia de pessoa, de atriz, a Patrícia. Bom, a Paty, já que eu comecei a falar das colegas, a Patrícia é uma delícia, amei conhecer. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a Record me chamou, lá atrás, uma das pessoas que eu procurei para conversar foi a Patrícia. Primeiro porque eu sou fã dela, adoro o trabalho dela, e para a gente conversar um pouco, trocar um pouco. Aí chegou a quarentena, né? Suspendeu tudo. Então, assim, eu já comecei a ter uma troca com a Patrícia lá atrás, né, nas primeiras palestras sobre a época, sobre Gênesis e tudo. Então, assim, muito bom poder trabalhar com ela. A Karina Barum, eu já tinha trabalhado em Soninha 38. Na novela, Soninha 38 é ótimo, né? Minha personagem era Soninha 38 na novela Louca Paixão, também na Record, mas era produzida por uma produtora fora, né? E alguém perguntou aqui da Soninha 38. Sim, a Soninha 38 foi uma das maiores surpresas da minha vida, assim, da minha carreira, porque era uma presidiária, né? Assim como a personagem da Karina Barum também chamada. E eu fiquei muito na dúvida se eu faria a Soninha 38, porque eu falei, gente, eu vou trabalhar num presídio de verdade, desativado. Meu Deus, a minha personagem é vilã, um clima tenso, meu Deus, vou sofrer horrores, não vai valer a pena. Ah, não quero, não quero. Só que eu precisava de dinheiro. Esse é o meu trabalho. Eu precisava, né? É o meu trabalho, assim, às vezes tem vários convites ao mesmo tempo, você pode escolher, e às vezes não. Assim é a vida. Como outro trabalho qualquer. Eu falei, tá, vou fazer com gosto, vou fazer com coração, vou me entregar. Gente, essa personagem me rendeu profissionalmente muitos elogios. Assim, claro, na época também eu estava lançando um filme, né? No final dessa novela Louca Paixão, eu estava lançando um filme, então juntou tudo, o filme, o trabalho com a Soninha 38, assim, foi página inteira de um jornal de São Paulo falando sobre isso. Então, e fora isso, eu aprendi muito com a Soninha 38, ela acabou tendo uma morte que era a redenção de toda a maldade dela, sabe? Então, foi uma surpresa da minha carreira, assim. Uma personagem que eu não queria fazer, fiz porque precisava de dinheiro, para ser franca, e virou, assim, um grande presente na minha vida, sabe? Na minha carreira, na minha vida, enfim. Então, assim, eu citei isso porque eu estava falando da Karina, então eu já conheci a Karina, somos amigas, tivemos filhos na mesma época, ela, Manu, eu, Guilherme, então, assim, já tinha toda essa irmandade, né? Quem mais? A Giovana Coimbra eu conheci nesse trabalho, e a Gisele Tigre também conheci nesse trabalho. Então, a Giovana e a Gisele, as Gis, duas queridas também, prontas para tudo, para toda a preparação. A gente fez, né, todo mundo se jogando, fazendo com gosto. Muito bom. Aí, vamos lá.
Hector Gil pergunta: Eres grande e Deus te ha bendecido. Graças. Duba Parda fala: você tem o hábito de assistir seu trabalho quando ele vai ao ar? Então, Duba Parda, eu antigamente tinha muita dificuldade, né, de assistir. Era um problema, assim, eu sofria muito. Mas hoje em dia eu assisto e gosto. E tem as coisas que eu não gosto também, porque eu acho até que isso é legal, né? A gente olhar e ver como a gente pode melhorar. E no set, né? Às vezes no set, isso em cinema ou em televisão, você tem a oportunidade de assistir e você sabe que vai repetir. Então, no set, quando eu sei que a gente vai fazer de novo, e o diretor fala, ó, quer dar uma olhada? Aí eu quero, que eu vou fazer de novo. Mas quando eu sei que não vai fazer de novo, eu prefiro não olhar. Porque se não vai fazer de novo, eu vou ficar sofrendo. Vou ficar sofrendo à toa. Por quê? É muito legal falar isso para vocês. A gente faz o nosso trabalho, né? Ali no set, junto com os colegas, bate bola com os colegas, sob uma direção, o diretor tá ali também botando a mão dele, dizendo tá bom assim, tá ruim, faz assim, faz assado. Depois ainda tem a edição. Os editores vão mexer no nosso trabalho. Depois ainda tem a trilha. Então, assim, o que a gente vê ali na hora, claro, é a essência, é o material bruto. Mas esse material bruto vai ser lapidado por outras pessoas. Então, é um trabalho coletivo total, sabe? Não vale a pena a gente ficar sofrendo, olhando uma cena que a gente fala, ai, tá ruim. Não tá ruim, né? Provavelmente ainda tem a visão do diretor, né? Que é o que mais conta ali na hora. E tem todo o trabalho dos outros profissionais, né? Às vezes a gente fica muito crítico com a gente. Hoje em dia eu assisto e gosto de assistir, assim. Eu percebo que eu posso ir melhorando, né? Vou vendo, vou melhorando. Vou voltar para o sol. A luz do pôr do sol. Sabem que eu comecei com diretores que davam muito valor para a luz do pôr do sol, né? A primeira novela, Tieta, com Luiz Fernando Carvalho, e depois as outras novelas, né? Pantanal, Ana Raia na Manchete, com Jaime Monjardim. Eles tinham todo esse cuidado com a luz. E eu lembro que o Jaime, já que a gente está falando de televisão, vamos falar com gosto, né? E com tudo, né? Vamos enfiar o pé nesse assunto. Eu lembro que o Jaime passava o dia assim fazendo lives é ótimo, fazendo cenas dentro das casas, né? Cenas no interior, porque o sol durante o dia ele é duro, ele cria muita sombra, né? Cria olheira, marca muito o rosto das atrizes, dos atores, às vezes traz uma dramaticidade que a cena não pede. Porque é um sol duro, é uma luz dura, então cria muito contraste de luz e sombra. Então, no meio do dia, durante o dia, a gente gravava dentro dos lugares, fazia as internas. E esse horário de 4 até as 6, até as 7, dependendo do lugar, a gente fazia assim, tipo, muita cena. Era o maior corre-corre, porque é a hora dessa luz mágica, essa luz que traz uma magia para a cena, sabe? Então, assim, cena romântica, cenas inspiradoras, tudo esse horário, assim. Então, assim, eram 10 cenas, bem devagar durante o dia, e aí chegava esse horário, principalmente de 5 às 6, eram 10 cenas em 1 hora, sabe? Então, assim, todo mundo já preparado para rodar rápido, para aproveitar essa luz. Claro que você pode fazer essa luz também artificialmente, né? Mas a luz natural desse sol não tem comparação, né? Aí, tá, respondi o do Balparda. Rivalima, isso. Como consegue manter essa jovialidade incrível? O tempo é ótimo contigo. Então, tem as marcas do tempo, claro, né? Gente, vocês podem inclusive ver, né, em Gênesis, o pessoal pediu para a gente não... Porque hoje em dia tem várias intervenções dermatológicas. Entre elas, a mais comum, que é o Botox, né? Que paralisa o músculo da face para não ter tanta marca de linha de expressão.
E eu, nos últimos nos últimos 3 anos, nos últimos 2 anos não usei, zero, porque a produção pediu para não usar. Mas antes de começar a novela, antes de eu ser contratada, no início de 2020, eu já estava há 1 ano sem usar, porque eu já sabia que a maioria dos diretores não estavam afim, não queriam atrizes com botox, porque a gente tem pé de galinha, a gente tem testa franzida. E o botox fica assim, uma cara de boneca. Eu falei, cara, vou parar. Um amigo que é produtor de elenco me deu a dica e eu parei. Aí chegou Gênesis no início de 2020, segui sem usar, né? Porque muitas vezes as pessoas colocam justamente porque vai fazer uma novela. Eu falei, não. A produção pediu para não usar, então assim, eu tô há 3 anos sem usar Botox e eu tô já ficando com muita linha de expressão. O que é que acontece? Quando você não usa, começa o vinco na pele, começa a marcar mesmo, sabe? Fica uma vala. Então, assim, eu tô no verão, por exemplo, que a gente aperta muito o olho. Então, assim, tô sendo bem sincera. Eu tô com vontade de colocar um pouquinho de botox para suavizar a linha de expressão, sabe? Principalmente porque eu não vou gravar agora nada. Então, assim, se eu ficar com o rosto um pouco, né, com menos expressão de testa, dessas coisas, tudo bem, não tem problema, assim. É para a pele descansar um pouco de ficar apertando, sabe? E tem também os lasers, né, que estimulam a produção de colágeno. Isso eu sempre usei. Tô sem usar, na verdade, porque eu vou usar agora, né? Porque, pelo amor de Deus, né? A pele tá pedindo. São luz pulsada, são laser que estimula a produção de colágeno. Enfim, não faz mal nenhum, só faz bem. São tratamentos que é um investimento, né? Eu não fiz porque eu ia fazer Lia, então é por isso que eu tô fazendo esse discurso todo. Para fazer Lia, eu não me preocupei com nada disso, sabe? Vocês podem ver na novela, assim, que eu tô com a cara mesmo de mulher que mora acampada no deserto, né? Eu acho que isso me ajudou. Isso ajuda a minha interpretação, assim. Eu gosto dessas permissões, né, de transformação, né? Tem gente que engorda muito, né? E até estraga a saúde, mas enfim, o nosso trabalho é com o nosso corpo. Por exemplo, eu estava deixando meu cabelo ficar grisalho, porque eu tenho cabelo branco. Aí eu pensei, na novela eles vão usar. Ó, tá vendo? Eu cheguei na novela, o pessoal falou, não, a gente não vai usar. Porque nessa época, inclusive, as pessoas não ficavam tão marcadas no envelhecimento, né? Nessa época bíblica, enfim, parece que não ficavam tão marcadas, eu fiquei, nem sabia disso. Mas eles resolveram pintar meu cabelo e eu pintei com rena para poder agora deixar desbotar, a rena sai rápido. Então agora eu vou ficar com meu cabelo grisalho de novo, até o próximo trabalho que peça para eu botar tinta, né, ou rena. Então, assim, o meu cabelo não é meu, eu sou atriz, né? Então, é meu e é da personagem que eu estiver fazendo no momento. Vocês veem como eu levo 15 minutos para responder uma pergunta? Esse negócio de stories para mim não dá certo, não. Tá, então Santos Rosinei, como é interpretar uma mulher tão amorosa e cheia de fé como a Lia? Ah, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Eu e a Bruna. Quem chegou agora, depois assiste essa live, eu quero gravar. Gente, já vai dar, não, 1 hora de live, ok, pensei que era 1 hora e meia. Eu quero deixar gravada. A Bruna Perdigão entrou aqui, a gente conversou, foi uma delícia. Muito bom. Depois vocês voltam e assistem. A Beatriz pergunta sobre a morte de Raquel. Então, eu e a Bruna falamos, né, sobre essa questão do choro. Gente, eu tenho irmãs, né? A morte de Raquel, para mim, foi difícil parar de chorar, sabe assim? Foi difícil parar, porque é muita dor perder uma irmã, né? E não importa se elas disputavam, não importa se Raquel fez ela sofrer. Na hora que Raquel tá indo embora, ela tá perdendo uma irmã, né? Quase um pedaço dela também, né? Imagina, elas viviam juntas, elas tinham o mesmo marido.
E a Lia, né, com esse amor transbordante, aquela cena ali da morte foi muito forte. Eu e a Karina Barum, né, a Lia e a Zilpa ali, fazendo todo aquele trabalho de parto, já deixou a gente num estado sensível, né? Porque era um momento precioso de uma vida que está vindo ao mundo. Eu conversei muito com amigas minhas que são doulas, né? Que fazem parto. Então, assim, é um momento sagrado, é um momento espiritual. E ali no momento que uma vida, né, vem para a Terra, a mãe está indo embora. Então tem todo um contexto, né? Era minha irmã, o bebê nascendo e a mãe morrendo, e a Lia com toda essa maternidade, né, a flor da pele, vendo isso acontecer. Então, nossa, foi uma cena assim que mexeu muito com a gente. Quem tava lá para entrar na tenda, né? O Petrônio, que faz o Jacó, o João Guilherme, que faz o Josézinho, todo mundo que estava ali para entrar já entrou assim abalado só de escutar o que estava rolando ali dentro. Aliás, eu quero abrir então um parêntese para falar do João Guilherme, queridíssimo, super profissional, fazendo o Josézinho, a coisa mais querida no set. E o Jacó Petrônio, meu amigo querido. Vou ver se ele quer fazer uma live, mas o Petrônio, ele é super tímido. Enfim, ele pode fazer, né? Para quem não sabe, eu fiz live aqui com o Jaime Monjardim, que não faz live, não gosta. Fiz com a Missata, que também não gosta. O Marcos Viana, que às vezes faz, mas assim, se tiver orgânico, a pessoa faz, né? Mas foi tão gostoso trabalhar com o Petrônio, tão bom, tão bom. A gente já se conhecia, até de uma novela, essas mulheres, mas a gente não tinha contracenado em essas mulheres. E foi uma troca, assim, foi uma entrega, uma parceria. Sabe, toda a parceria que a gente precisava em cena para Lia e Jacó, a gente teve também como colegas, sabe? Como Ingrid e Petrônio ali, se apoiando, né? Se olhando, se enxergando, se escutando. Foi muito bom. A gente teve preparação também, a Fernanda mais uma vez proporcionou isso, né? Uma tarde inteira nós dois fazendo essa preparação, né? A essência, né, desse casal naquele momento, né? Depois de tudo que eles passaram, depois de tudo que eles sofreram, né? Pelo amor unilateral, né? Que só a Lia estava amando até então. Então vamos lá, vamos seguir o bonde. A morte de Raquel, Wesley, Ana Raio e Zé Trovão, guardados no coração também. Ai, Ana Raio é Ana Raio, né, gente? Para quem não conhece, quem não sabe, Ana Raio tá toda ali no YouTube. Vão lá olhar, é uma belíssima história, trabalho que marcou minha vida. Estou sempre reverenciando Ana Raio. Maria Celeste, ainda gravando? Não, eu já acabei de gravar, tem o quê? Um mês, eu acho. Porque, na verdade, são só esses dias, né? Então, assim, eu demorei mais para gravar porque a gente estava fazendo novela no meio da pandemia, mas né? Não eram tantas cenas assim. Eram cenas muito fortes, que envolvia muita gente. E é isso. Datila, eu te acho maravilhosa. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Evelyn Silva, se gravei com o Júlio Larran. Não, Juliano, né? É Júlio ou Juliano? Vocês estão vendo que eu não gravei com ele, né? Não, eu já vi cenas dele. Acho que ele vai arrasar. Acho que ele vai arrasar. Mas eu trabalhei o tempo todo com o João Guilherme, que faz o José novinho, né? Então, quando tiver a passagem de tempo que o Larran entra, eu saio. Eu desapareço, na verdade. Então, assim, a minha última cena é assim, no ombro de Jacó. Ixi, dei um spoiler. Não vou contar mais nada, só isso. Mas é muito bonita. Mas, gente, a Lia sofre, a Lia, né, morre, desaparece num momento de grande desafio. Oi, Liana, minha amiga querida. Bati o olho ali e vi você. Tô com saudade também. Vamos lá, Aline Cardoso. Se fui Soninha 38, já respondi.
Cirlândia, Ana Raio era uma mulher forte, empoderada, sincera, honesta, do bem. Sim. Nossa, Ana Raio, poderosa. A diferença de Ana Raio para Lia, né? Porque elas têm uma coisa de amor e de mãe muito forte. Ana Raio também, passa a novela toda procurando a filha. Mas Ana Raio já é mais faca na bota, né? Mais sisuda, brava, tem uma cara fechada, né? E não se entrega tão fácil assim para Zé Trovão. Tem um período na novela que ela tá namorando dois ao mesmo tempo, né? O contrário da Lia, que dividia o marido com mais três. Ana Raio, ela tinha um namorado, né? Enfim, de muito tempo, o João Riso, que era feito pelo Giuseppe Oristânio. E ela conhece o Zé Trovão, começa a se apaixonar pelo Zé Trovão, aí fica naquele chove não molha. Aí tem uns encontros com o Zé Trovão e depois de muito tempo ali nessa corda bamba é que ela decide ficar com o Zé Trovão. Então ela é uma mulher muito à frente do nosso tempo. E a novela foi em 1990, 91. Então, na Raio, papo firme. O Duda conheceu Misha e Bruna? Bom, acho que isso está mais do que respondido, né? Tinha em casa. Ingra, amei seu livro. Ah, o que falou dos dois livros. Gente, eu confesso que depois eu fiquei me achando arrogante na resposta do Stories. Porque quando eu estou respondendo Stories, parece que eu estou falando com a pessoa, mas eu não estou falando com a pessoa. Então, assim, em vez de falar obrigada, eu saí perguntando qual era o livro, para dizer obrigada. Só que o obrigada eu vou dizer agora. Então, assim, o tempo não bate, sabe? Então, assim, eu me achei arrogante de ficar botando capa de livro sem dizer primeiro obrigada, obrigada pelo elogio. E te dizer também que eu fico muito feliz porque os dois livros que eu escrevi são compartilhamentos de experiência, de aprendizado, de autoconhecimento, de espiritualidade. Assim, eu escrevi os livros assim de coração. Claro também que faz parte de um processo meio de cura, de autoconhecimento, mas assim, é um presente, sabe? Assim, que eu ofereço, é um serviço que eu ofereço para equilibrar um pouco a troca de tanto que eu recebo da vida. Então, é isso. A montaria de Ana Raio, alguém perguntou como é que era a montaria de Ana Raio. Eu não tinha dublê para fazer tudo que eu fazia com cavalo, competição, saltar, até arcos de fogo eu saltei. Quando começou a novela, a produção contratou uma dublê que ficou 2 meses sem fazer nada, porque eu comecei a fazer tudo, eu comecei a perder o medo e me superar. E aí ela foi dispensada e eu segui a novela fazendo tudo com cavalo. Mas nas cenas com touro, de montaria em touro, rodeio, essas coisas, todo mundo tinha que ter um dublê. E se alguém quisesse montar, não ia poder, né? Porque os dublês se machucavam muito. A gente tinha que trocar dublê toda hora, sabe? Porque montaria em touro, nem tinha mulher na época que montava. Era um homem que botava uma peruca para montar no lugar de Ana Raio. Então, bem legal. Se vocês quiserem, quem gosta de Ana Raio e Zé Trovão, vai aqui, né, mais embaixo, no final de 2020, 12/12/2020, a novela completou 30 anos da estreia. E eu fiquei um dia inteiro fazendo lives em comemoração. Fiz live com várias atrizes, fiz live com Jaime, com Almi, com Gilvan, que era o diretor de produção. Fiz live com, sei lá, 10 pessoas. A louca, né? Saí fazendo live. Falei, não, isso merece muita live. Gente, eu acho que eu li tudo que eu tinha anotado. Eu não tinha anotado tudo, porque como eu falei para vocês, eu fui anotar logo antes de começar a live, então eu não tinha anotado tudo. Eu tô vendo que a caixa de pergunta aqui tem perguntas. Então, eu vou abrir a caixa de pergunta, tá? E ver quantas a gente responde ainda. Quero dizer para vocês, foi uma overdose de Gênesis e de Lia aqui na minha página, porque fiz isso mesmo com gosto, com vontade, assim, sem economizar. Porque depois eu viro essa página e vem outra coisa que eu também vou fazer com vontade, com gosto, que eu vou mergulhar e que eu vou só falar disso.
Então, assim, claro, tem uma medida e tem um bom senso. Mas eu tinha muita foto linda e muita coisa no meu coração para dizer sobre esse trabalho. Então, sim, foi uma overdose muito bem curtida. Então, é isso. E quem está chegando aqui na minha página, saiba que eu falo muito de autoconhecimento, que tem tudo a ver com a minha profissão, né? Não me tornei atriz por acaso. Eu já tinha esse chamado para entender mais sobre a natureza humana. Então, vamos aqui ver a caixa de pergunta. Gente, sabe o que eu estou vendo aqui? Gente, olha só. Olha o que acontece com uma pessoa que nunca fez isso na vida. Eu tô achando que todas as perguntas do Story que eu anotei no caderninho, eu tô achando que tá tudo aqui. Quando eu abro a caixa de pergunta, tá tudo aqui, gente. Não, eu não precisava ter anotado tudo. Oh, gente, me desculpa. Deixa eu ver. Acho que. Peraí. Ó. Apareceu para vocês? Aparece para vocês ou não? Aparece, né? Ó lá. Eres grande, Deus te ha bendecido. Ó, tá vendo? Eu não sabia que podia fazer isso. Bom, deixa eu ver se aparece uma que eu não respondi. Aqui, ó. Deve ser um prazer poder fazer parte da família Gênesis, né? Sim, um prazer. Gente, e vem cá, já que eu falei de todo o elenco, né, mais próximo, os filhos, né? Nossa, atores incríveis, talentosos, queridos. Nosso processo de gravação era sempre muito divertido. Falei, né? Eu falei isso para vocês. Então, assim, que bom, que gostoso. Quero falar para vocês que, enfim, me esqueci. Vamos ver aqui outra pergunta. Lembrei. O Igor Cotrim, que faz aquela matança toda, eu preciso falar isso sobre o Igor, que faz aquela matança toda na cidade. Gente, o Igor Cotrim é a coisa mais querida do mundo. É muito engraçado, não para de fazer palhaçada, de fazer todo mundo rir o tempo inteiro. Eu passava mal de rir com o Igor, que faz o Simeão, né? Então, eu precisava falar isso sobre ele. Aqui a Meg Santos fala, Ingra, agora será minha eterna Lia, antes era eterna Madeleine de Pantanal. Legal. Vamos lá, pergunta do Stories. Gente, o Instagram faz tudo bem, bem prontinho e eu, sem saber, vou lá e anoto as perguntas. Que vexame, gente, que vexame. Tá, eu acho que, mas agora eu acho que eu já li tudo. Deixa eu ver aqui. Eu te acho maravilhosa, parabéns pelo trabalho. Obrigada. É porque tem umas que a letra tá mais escura, eu acho que é porque eu não li ainda. Deixa eu ver. Alguma vez você já pensou em desistir da sua carreira? Nunca, nunca. Não, peraí. Vírgula. O meu primeiro livro, O Medo do Sucesso, esse aqui, eu falo, eu confesso, que não é assim desistir, mesmo com todo o amor que eu tenho com a minha carreira. Quando eu fiz Ana Raio, o sucesso foi tão grande, a exposição foi tão grande que eu me escondi. Eu fui criar cavalo, eu parei de atuar, fiquei 4 anos morando numa fazenda, né? Isso aqui, esse livro aqui, a gente se sabota, depois bota a culpa nos outros, mas é a gente que faz isso, né? Quando a gente olha para dentro com coragem, a gente enxerga. E eu inventei 1000 desculpas para não voltar a atuar. Entende? Então, assim, não foi consciente, assim, não quero mais atuar, não quero mais ser atriz, mas eu inventava desculpas. Então, assim, quando eu começava a expandir muito, minha carreira começava a bombar, eu falava, não, agora eu vou criar cavalo. Ou então, não, agora eu tô muito cansada, vou descansar, e sumia. Aí mudava, ia para outra cidade. Não, agora
Agora eu vou parar, vou ter filho, vou ficar uns anos aí sem trabalhar. Claro que nada contra parar para ter filho, maravilhoso. Eu fiquei 2 anos dedicada à minha gestação, à minha amamentação. Aconselho isso a quem puder ter esse luxo, né? Mas é que, sabe quando você vai fazer uma coisa ali 2 anos, aí passa 10 e você continua? Então, assim, conscientemente eu nunca quis largar a carreira, mas inconscientemente eu já inventei mil desculpas, né? Enfim, se Deus quiser, eu tô curada disso, acho que eu tô sim. Pergunta, vamos lá. Como vai ser quando José descobrir que Lia não é a sua verdadeira mãe? Não, mas eu acho que, eu não sei depois, mas eu acho que ninguém esconde isso dele. Acho que ele sabe, né? Vai crescer sabendo. Quem leu aí o Gênesis mais detalhadamente pode me ajudar nessa resposta. Gente, eu acho que a gente está caminhando para o final. Tem mais pergunta aqui, mas eu acho que já foi muita pergunta, né, gente? Ó, já foi muito. Ó, terminei de rever Ana Raio, agora estou vendo Pantanal. Eba! E vai ter aí Pantanal, né? Remake de Pantanal, que legal. Outra pergunta. Uma foto no Rio Grande do Sul. Eu tô no Rio Grande do Sul, eu tô em Porto Alegre. Ah, tá. Peraí, tem que fechar essa e abrir. Mas, gente, eu vou falar uma coisa. Meu vexame não é tão grande, não, porque isso aqui é novo. Isso aqui não tinha no Instagram. Ó, queria tanto que tivesse mais cena sua na novela. Ó, também. Tá, eu acho que deu. Isso é novo, não tinha isso de ver cenas do Stories. Eu lembro que antes, nas lives, eram as perguntas que a pessoa botava durante a live. Então agora, ó, fica a dica. Perguntas dos stories, de todos os stories, a gente pode acessar através da live. Claro, né, que o Instagram ia pensar nisso. Pensou, eu é que não sabia. Aí aqui o Bill te pergunta. Beauty da Ingra, olha, acho que eu não conhecia esse perfil, Beauty da Ingra. Você ficou feliz de trabalhar com a Karina? Muito, foi um reencontro, né? E na novela, a Zilpa e a Lia são muito amigas, né? Fazer parto, né? A gente contar para vocês uma curiosidade, eu fiz constelação, né, das personagens. E eu tinha feito uma constelação para Zilpa, sobre Zilpa, antes de ter a cena do parto. E na constelação apareceu que ela era uma doula. E depois veio a cena do parto, né? Achei muito incrível isso. Aqui, ó, Luciene Zidio. Ops, falei Record. Diz que me ama, gratidão pelo carinho. Entrou um monte de pergunta, entrou mais 6 perguntas, mas eu acho que a gente fica por aqui. Deixa eu ver. Sou fã do seu trabalho. Quando vi que você era a Lia, eu amei demais. Obrigada. Você esteve simplesmente maravilhosa. Amo você demais, amiga linda. Quanto orgulho. Ai, quem será que perguntou? Não mostra quem perguntou essa. Mas sabe o que eu vou fazer? Depois eu respondo direto pelo Stories. Não sei se aparece a pessoa, né? Mas pelo menos eu vou saber, porque no meu direct aparece quem fez a pergunta. Por isso que foi bom eu anotar. Ah, meu vexame não é tão grande. Gente, olha o rebatedor que é o papel, ó. Tá vendo? A luz. Quando a gente tá fazendo uma cena, a gente rebate a luz do sol no rosto, ó. Tá vendo? Mas com um rebatedor de verdade, não esse papel branco. Ah, eu fiz balacobaco também. Gente, gratidão, gratidão. Muito bom esse encontro. Eu sinto que não estou fechando ainda essa semana Gênesis, semana Lia, porque ainda tem o dia de amanhã. Assistam amanhã, tem uma cena que eu amei fazer com o Petrônio. Amei, amei fazer. Não sei como é que ela tá, mas provavelmente deixaram ela ainda mais romântica. Então a única dica que eu dou é cena romântica. Vão lá amanhã
É o último dia da Lia na história. Tem essa cena linda com Jacó, com Israel, né? E aí tem mais uma coisa lá polêmica acontecendo. E aí entra a nova fase de José, né? Essa fase final da novela. Que trabalho, né? Valente, corajoso, né? No meio de uma pandemia, fazer uma novela desse porte, sei lá, acho que tinha mais 200 atores, então isso também é algo, né, a se dizer sobre essa novela, que deu trabalho para mais de 200 atores, né? Trabalho, inspiração, motivação de vida, propósito. Então, louvável mesmo. O Edgar Miranda encabeçando, né, um grupo de diretores muito talentosos, o Léo, o Rogerinho, o Guga. É Guga? Enfim, acho que é. Mas, assim, só diretores incríveis e a equipe toda, né? De caracterização, de preparação, maquiagem, tudo, né? A gente precisa também agradecer aos que estão atrás da câmera e, e é isso. Estamos juntos. Agradeço vocês por toda a ajuda essa semana, toda a divulgação da novela, da Lia, todo o trabalho lindo que vocês fizeram com as fotos. Uau, assim, as fotos ficaram com cara de cinema, com tratamento que, né, os fã-clubes fizeram. Então, agradeço, viu? Assim, eu tinha algumas fotos muito lindas, mas vocês me deram... Eu tô assim com um álbum incrível dessa novela para guardar de lembrança. Gratidão, muito bom mesmo. Depois eu vou respondendo, tá? Com calma. E vou ver se eu faço uma live com as meninas, já vou falar com elas, mandar mensagem no nosso grupo para a gente fazer a semana que vem. De repente, até no próximo domingo. Acho que seria legal, né? Fazer no domingo. Beijo, até a próxima.